Aliás, ô Caramujo, você tocou no ponto aí, Matheus Pereira. Ontem eu até vi muita gente repercutindo sobre a questão, né? O cenário Matheus Pereira no Cruzeiro, ele teve uma transformação, né? Porque ali, naquele momento de negociação, era mais, vamos dizer, o Cruzeiro buscando uma negociação e, óbvio, né? A proposta chegou através do staff do atleta, porque o clima para o Matheus não era legal, né? Todo mundo vinha acompanhando, né? Começou a sair informação, coisas que vinham acontecendo naquele momento, né? E hoje o cenário, ele se transformou completamente, né? Eu estava conversando com uma pessoa que está ali no entorno do Matheus Pereira, né? E o jogador hoje muito feliz. O Matheus, ele iria para a Rússia, meio que aquela foto que viralizou, né, do nosso Thiago Matar, é, e aquilo ali realmente simbolizava algo, né? Tipo, vou ter que ir embora, né? Ia ser, claro, também uma questão financeira boa para o Matheus, mas ele iria para a Rússia naquele momento. O filho estava para nascer, talvez nem conseguisse acompanhar o nascimento do filho aqui no Brasil, né? Porque acho que em determinado momento a pessoa grávida nem viajar pode. Então, seria uma condição ali que não era o que o Matheus pensava lá no início do ano. E ele pensava no início do ano também, é, por ver como que o clima estava sendo conduzido ali para a situação dele, né, para o ambiente na toca. Então, hoje o cenário é completamente diferente. A gente tem o Matheus aí feliz da vida, jogando para o time, com a confiança do técnico Leonardo Jardim. Se vai chegar proposta ou não, é outra história. Mas da parte do Cruzeiro hoje, o entendimento de todos é que o Matheus é muito importante, tem contrato até a metade do ano que vem, e é uma peça-chave aí no time do técnico Leonardo Jardim, né? Então, o Cruzeiro pensaria numa saída do Matheus agora, só se ele chegasse com o staff, né, com uma proposta que o Cruzeiro considerasse vantajosa, e mesmo assim iria avaliar tudo. Diferentemente do que foi isso o quê? Em coisa de 3 meses? 3, 4 Foi meses, fevereiro né? aqui. 4 meses. É. Então, como as coisas mudam no futebol, né? E eu acho que é a decisão mais acertada, porque hoje, se o Cruzeiro fica sem o Matheus Pereira, eu sei que vai ter um monte de gente aí no chat, algumas pessoas, né? Eu acho hoje o Matheus fundamental para o time do Cruzeiro. Né? E eu confesso que eu prefiro assim, que o Matheus teve números excelentes. Claro, se tivesse isso também, seria importante. Mas o time hoje não tá Matheus dependência, né? A gente jogou sem o Matheus em alguns jogos e o time correspondeu também. Então, contra o Fortaleza, inclusive, né, para citar aí o último, que o Cruzeiro criou e criou muito com o Gabigol ali na função. Eu não acharia nada legal perder um jogador da qualidade que o Matheus tem. E só para dizer, né, se chega proposta, se vai avançar, se não vai. Mas hoje acho que as partes, e aí do próprio Matheus também, já não tem aquilo mais de se buscar ou de ter uma condição de pensar em saída por tudo que vinha acontecendo ali no ambiente na Toca da Raposa 2, né? Da minha parte, pelo menos, a torcida, e eu acho que a necessidade é que o Cruzeiro procure sim o staff do Matheus, viu, Samuca? Para renovar o contrato. Eu acho que o momento é esse, inclusive, porque se deixar passar o final do ano, né, ele já poderia assinar um pré-contrato em janeiro com qualquer outro clube. Então, assim, acho que tem que aproveitar esse momento que o Cruzeiro tá bem, ele parece feliz. Eu acho que se o Matheus tinha algumas dúvidas, né, sobre a possibilidade, sobre a viabilidade de criar o filho aqui no Brasil, como ele chegou a externar isso lá no início do ano. Eu acho que ele já entendeu que isso é plenamente possível, né? Conversando com outros companheiros e tudo mais, já deu para ver que é algo possível. Então, assim, eu acho que a questão do Matheus nunca foi contra o Cruzeiro. Ele sempre deixou claro que era uma decisão familiar por causa do filho, que ele tinha esse interesse em voltar para o futebol europeu. E aí o pessoal levou para outro lado, a gente sabe que teve pressão interna, vazamento de informação, um monte de coisa ali para forçar uma narrativa e jogar a torcida contra o Matheus. Isso aconteceu, até hoje ainda tem uma parcela da torcida que está meio chateada com ele, e não vamos negar que o Matheus Pereira errou, pelo menos em um momento que foi a derrota no clássico, que ele foi externar a situação, né? Pô, você não perde um clássico e vai para a coletiva e fala, eu queria ter saído e infelizmente não deu certo. Ali eu acho que para mim foi o grande erro do Matheus na história. Mas depois disso ele não falou mais, né? Tá focado em futebol, tá falando eventualmente em zona mista, mas falando de futebol, falando de Cruzeiro, e principalmente a mudança de Caramujo. postura. Oi. Não, em zona mista ele não fala, viu? Ele fala ali no campo só e ele tá evitando. Eu acho melhor assim, né? Certíssimo. Eu acho melhor assim, porque virão cascas de banana, né?
Aí ele viu que tinha muita gente contra ele, né, Samuca? Tinha muita gente querendo Ele tumultuar essa passou lá no situação. jogo agora com o União, eu falei, Matheus, ele foi embora. Perfeito. Ele Mais só um no motivo super para silêncio renovar. aqui, ó. Muito bem orientado, meu camisa 10, graças a Deus. Mais um motivo para renovar. Então, assim, acho que eu acho que ele entendeu muito bem, né, que o quanto ele pode ser importante dentro de campo e o quanto, às vezes, ser sincero demais pode causar problemas, né? Porque ele falou de uma questão pessoal, familiar, levaram para outro lado, tentaram fazer dele ali um. Eu cheguei a ver gente comparando o Matheus Pereira ao Thiago Neves, tá, gente? Teve isso, teve isso. E, assim, é um grande absurdo. O Matheus Pereira, quando teve conversa, né? Não, mas a gente talvez vai envolver numa negociação com o Palmeiras. Não quer. Com o Flamengo, não quero. Ele deixou claro que ele não quer jogar em nenhum outro clube brasileiro, ao contrário de vários outros atletas que a torcida do Cruzeiro gosta tanto. E aí, o que ele falou foi uma questão bem compreensível, mas que quem não quer entender, não entende. Então, agora, tá tudo mais tranquilo, mais pacificado, o ambiente bom. Eu acho que é a hora do staff do Cruzeiro, de Pedro Júnior, Pelaipe, Pedrinho, todo mundo. Vem cá, Matheus, vamos conversar, vamos renovar esse contrato. E eu tenho certeza que o Leonardo Jardim também quer isso, né? Porque é um jogador que ele já conhecia, que ele tá trabalhando e que ele tá extraindo o melhor dele. O Matheus Pereira tá jogando muita bola, acho que a gente pode falar de outros caras, como o Lucas Silva também, mas essa intensidade do Pereira de voltar, de combater, ele não tá entregando tantos gols e tantas assistências ainda. Mas eu acho que durante a temporada isso aí vai se desenvolver, porque é um pouco de fase também, né? Às vezes o cara tá fazendo tudo certo e o momento ali a bola não tá entrando. É até a situação do próprio Wanderson, né? Que eu acho que é um cara que tá se matando pelo time, tá correndo, e muitas vezes no detalhe, né? Todo chute do Wanderson vem um cara do além para bloquear, para dar um carrinho, né? Até um Bruno Fux da vida consegue fazer um grande bloqueio. Então, assim, eu acho que é isso, é trabalhar, seguir o momento, que daqui a pouco essa maré vira, e se o Matheus puder ficar aqui, puder renovar, ficar mais tempo, é um camisa 10 que não tem no futebol brasileiro. Inclusive o Palmeiras, com o Veiga, com o Maurício, com o Estevão, com vários, queria ele lá. Eu acho que a situação do Matheus Pereira, assim, e não só dele, tem muito a ver com o momento que o Cruzeiro vive, né? O Cruzeiro parece viver um momento pacificado, então eu não sei se aconteceu alguma coisa diferente nos últimos meses, mas houve uma ruptura, né, de um momento muito conturbado que o Cruzeiro vivia e aos poucos as coisas foram se ajeitando nos bastidores, né? O clima parece que ficou muito bom e isso foi perceptível para o torcedor, né, que está do lado de fora, que não tem informação nenhuma do que acontece no dia a dia, mas ficou muito claro que algo mudou no Cruzeiro. E acho que isso foi positivo para o Matheus e para todo mundo, né, que trabalha no Cruzeiro, para o grupo inteiro, para a comissão técnica, para a diretoria, para todo mundo que está lá. Então, é muito claro, assim, o tanto que ele está feliz no clube, né? Acho que dá para ver isso, é nítido. E concordo que ele tem feito partidas muito, muito boas e em sequência, né? O que eu acho que a gente tem que tentar enxergar o futebol de uma maneira coletiva, né? Parar de individualizar demais as questões. Essa coisa do SofaScore é um pouco complicada, né? Que a gente fica lá nas estatísticas e é gol, é assistência, é a nota final do cara, mas na realidade o futebol é um esporte coletivo, cada um tem que cumprir uma função ali para o time, e o Matheus tem cumprido muito bem a sua função com e sem a bola, e o Caramujo falou que não tem nenhum camisa 10 igual ao Matheus atuando no Brasil, eu concordo, e digo mais, o Caramujo, eu acho que não tem nenhum camisa 10 atuando no Brasil que entrega sem bola o que o Matheus entrega para o time do Cruzeiro. E isso é muito impressionante, o tanto que ele tem se doado para o time e tem feito o time jogar, né? Tem jogado para o time. E aí, naturalmente, as coisas vão acontecendo. Às vezes não é a assistência, a pré-assistência não sai necessariamente dos pés dele, mas o jogo passa por ele. Então, eu estou muito satisfeita com o Matheus Pereira. Sempre estive, né? Eu sempre achei que o problema do torcedor do Cruzeiro com o Matheus Pereira não era sobre o campo e bola. Às vezes ele não faz uma boa partida mesmo, é normal, os jogadores às vezes não vão fazer boas partidas, mas acho que ele está muito melhor hoje do que esteve em outros momentos, contribui muito para o time, e concordo muito com o Caramujo, que eu acho que tem certos tipos de jogadores que você não pode deixar chegar no último ano de contrato. Então o Cruzeiro precisa se movimentar junto ao staff do Matheus para buscar uma renovação, porque eu acho que seria bom para todas as partes. Primeiro, só para assim, deixar claro e elucidar o que a Rafa quis dizer, né? Porque talvez algumas pessoas não tenham entendido, às vezes picotou ali. Ela falou com camisa 10 no futebol brasileiro, que não entrega sem a bola, sem SEM, sem a bola. Quando o ato de você não ter o objeto esférico, que é a bola, a gente pratica o futebol. Claro que existem camisas 10 que entregam com a bola, né? Não à toa o Jorge André Arrascaeta é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, o que é surpreendente. Mas esse trabalho sem a bola do Matheus Pereira é muito interessante, né? E assim,
o PSG fica como um exemplo. Eu lembro, Samuel, uma live que a gente fez, se eu não me engano, de um treino aberto que o Jardim deu entrevista, e aí antes a gente citou o caso do PSG lá com o trio Neymar, Messi e Mbappé, que não venceu nada, assim, de relevante, porque tinha essa questão de não se defender, e o Leonardo Jardim depois cita esse exemplo, né? E hoje a gente vê ali o PSG sendo campeão com vários jogadores se dedicando sem a bola, jogadores ofensivos, coisa que o Leonardo Jardim conseguiu incutir na cabeça do Matheus Pereira. Tinha-se muito essa questão do Matheus Pereira no jogo sem a bola, de ajudar o Cruzeiro defensivamente. Alguns treinadores buscavam ali preservar ele nessa fase, e o Leonardo Jardim não. O Leonardo Jardim colocou ele para fazer isso, e ele tem feito isso muito bem. Eu concordo muito com a Rafa e com o Caramuja. É um cara também que tem ajudado o Cruzeiro com a bola no pé. A gente fica muito apegado, e aí eu lembrei do tweet lá, até um momento aleatório das redes sociais, do Bolassi respondendo o nosso Léo na geral aqui do Central da Toca, e ele falando que a gente vive muito uma geração de torcedores que estão muito apegados ao famoso GA, né, o gol e assistência, e acabam ignorando outras coisas que são muito importantes no futebol. E aí o Amaral, o Guilherme, fala muito sobre isso, que tem que tomar muito cuidado com a questão da nota SofaScore, porque é um gerador de notas, né? Um robô ali que ele contabiliza algumas coisas e ele não pega determinadas coisas que são detalhes do jogo que fazem diferença, às vezes um posicionamento. Eu estava revendo o jogo Cruzeiro e Palmeiras em alguns momentos na saída de bola, quando o Wanderson principalmente tinha que pressionar por fora ali o Giai ou o Bruno Fux. O Matheus Pereira tinha um papel muito importante de impedir que essa bola chegasse no Richard Rios. Eu lembro que eu cheguei a comentar durante a semana que o Palmeiras muda muito quando ele tem o Richard Rios como titular, porque é um cara que faz essa bola chegar com mais facilidade no Estevão. Acho que o Matheus tem qualidade para entregar mais em gol e assistência, a gente já viu isso. É um cara que participa muito bem do jogo nesse sentido, não à toa o ano passado foi nosso líder nessa questão, e eu concordo que o Cruzeiro precisa de procurar o atleta para entender a viabilidade de uma renovação. É um jogador de características importantes, o Leonardo Jardim conta com ele, não à toa, nos principais jogos do Cruzeiro, né, quando o nível de enfrentamento ele sobe, o Matheus Pereira é titular, estando disponível, ele é titular, então acho que isso precisa de entrar na análise também. E aí, até se caso apareça uma proposta no ano que vem, com um contrato renovado, o Cruzeiro ele consegue negociar por um valor mais satisfatório. Até para se preservar economicamente, seria interessante essa renovação. Existe vida sem Matheus Pereira hoje no Cruzeiro, ainda bem. O Leonardo Jardim conseguiu fazer um Cruzeiro que ele não depende da individualidade, ele é muito mais coletivo, mas é importante você ter um cara do nível do Matheus Pereira no seu elenco, e para mim é sintomático, né, quando você vê os dois times aí que nos últimos 8 anos brigam por tudo no futebol brasileiro, tendo interesse no Matheus Pereira, né, tanto o Palmeiras quanto o Flamengo. Então, se esse jogador ele é útil e ele serve para essas equipes, por que ele não serviria para o Cruzeiro? Acho que isso tem que ficar bem sintomático assim, no que diz respeito à análise do Matheus Pereira. Eu acho, só a questão aí de renovar contrato, isso aí vai ser muito bem conversado, porque quando o Cruzeiro acerta a permanência do Matheus, né, e compra ele junto ao Al Hilal, o menor dos problemas, vamos dizer, é o pagamento ao Al Hilal, né, que foi um valor aí em que o Cruzeiro pagou a metade, né? Ele estava com os direitos econômicos fixados em 12 de euros, o Cruzeiro pagou 5,5, quase 6, por 50%. Agora, foi um contrato em que o Cruzeiro fez um esforço muito grande para que desse ao Matheus Pereira condições que ele buscava também, até porque ele já tinha uma baita remuneração lá no Al Hilal, né? Então, inclusive, futebol brasileiro aí, quem for procurar, se for o caso, né, para tentar pré-contrato e etc., tudo bem que você não vai ter que pagar ali um valor de transferência, se for o caso. Aqui tudo na condicional, na hipótese. Mas em termos de salário, é um vencimento importante. Então, não sei em qual momento isso será conversado, se vai ser conversado, ou se cumpre o contrato até a metade do ano que vem, depois vai para outro lugar. No futebol brasileiro, como ele já disse, né, acho pouco provável que o Matheus faça algum movimento. Antes até, talvez, fosse obrigado, né, a fazer, mas, repito, esse cenário aí do Cruzeiro com o Matheus, ele se transformou completamente, e agora, pelo clube, o Matheus não sai nessa janela, não sai no final do ano, então, e pelo Matheus, acho também, depois de ser pai agora, né, filhinho crescendo, não dá para ir procurar qualquer coisa, né, e tá jogando muita bola e tá feliz da vida.